Scopia que la vitória é nostra. Avante, Palmeiras. Estamos enfrentando aí momentos complicados ultimamente, né? Mas a gente não pode deixar de ter esperança e fé nesse elenco, né? Mas o fato da gente ter esperança e fé nesse elenco que já demonstrou tantas vezes aí a sua competência, não pode deixar com que a gente deixe de questionar algumas coisas que estão sendo feitas aí dentro do Verdão, né? Alguns erros aí, eu gostaria de comentar algumas coisas que eu penso que acho que não é diferente do que a maioria pensa, né? De que por que o Palmeiras chegou nessa situação que ele está, né? Mas assim, o grande problema que a gente encontra aí é o pessoal que não entende a maneira do outro torcer. Alguns são mais tranquilos, outros são mais nervosos, mais sanguíneos, vamos dizer assim. Mas não existe jeito certo ou errado de torcer. Ninguém é passapano, ninguém é amendocrem, igual alguns aí na imprensa falam, né? Acho esse um termo tão horrível, porque os mesmos que chamam a torcida de amendocrem não gostam de ser chamado de passapano, mas é tão ofensivo quanto. Você tem que entender que existe um setor da torcida que é assim e pronto, acabou. E ninguém é mais palmeirense ou menos palmeirense por isso, certo? O que a gente percebe aí nas redes é meu jeito de torcer para o Palmeiras é melhor que o seu. Eu sei me portar com relação ao Palmeiras melhor que você. Isso não existe, cara. Não existe. Visões são diferentes. Cada um extravasa, passa para fora aquilo que está sentindo de uma maneira diferente. Tem gente que se sente bem mostrando que acredita no time, que olha, não é bem assim, isso é um momento de instabilidade, tem que ser ouvido. E tem aquele que extravasa, nada pressa, nada é ruim, mas cara, tão palmeirense quanto. O que a gente tem que levantar é por que o time está nessa situação, né? Às vezes eu me sinto até assim meio estranho estar aqui fazendo um vídeo para questionar a situação do Palmeiras, né? Vai ter ano que a gente não vai ganhar. É fato, né? O Abel não vem bem esse ano, não vem. O Abel tem feito escolhas erradas? Tem. Não há nenhum mal em se falar isso. A pessoa não é amendocrem porque fala isso, porque isso o campo está mostrando. Especificamente nessa última partida, o que irritou o torcedor palmeirense, basicamente foi a inoperância, foi essa inoperância nem é a palavra certa, é a falta de vontade de lutar dentro de campo, de correr, de lutar por todas as bolas. Você enfrentar um time técnico como o Flamengo não é fácil, ganhar no Maracanã não era certo, não era um resultado certo, mas lutar, sim, é o que se exige. E aí essa apatia do Palmeiras, para alguns, é um momento circunstancial, um movimento ali que tem que ser feito. Vamos lembrar que o ano passado também chegou a ficar 9 partidas sem ganhar. Tudo bem quem pensa assim. E aquele que é mais sanguíneo vai pensar, poxa, eles não honraram a nossa camisa. E tá tudo bem pensar assim também. Mas o que eu vejo é muito desrespeito por aí. Não pode haver desrespeito ao ser humano. Desrespeito ao ser humano Rony. Desrespeito ao ser humano Gabriel Menino. Eles, como pessoas, merecem o nosso respeito. Principalmente o Rony, que luta, ele tem. Mas o problema é que o outro lado tem que entender que se eu faço uma crítica ao futebol do Rony, eu não estou fazendo crítica à pessoa dele. É meramente técnico. Ele não domina uma bola, ele não vence um contra um, ele não tem qualidade para dar um passe, e muitas vezes ele se põe em impedimento. Enfim, é um jogador que eu acho que o Palmeiras extraiu bastante coisa dele e que ele pode ser útil em um outro time. No Palmeiras hoje ele não é mais. Qual o problema de ter essa opinião? Ninguém é mais palmeirense ou menos palmeirense porque tem essa opinião. Acho que o Gabriel Menino é um ponto pacífico de todos que realmente não tem condições de jogar no Palmeiras. Mas jamais ofender a pessoa. A pessoa tem família, tem mãe, tem pai, alguns têm filhos e merecem respeito. Acho que quando se passa da medida e desrespeitar a pessoa em detrimento ao que ela faz, isso mostra um pouquinho do que está acontecendo com o ser humano. Acho que a internet, voltando ao assunto da maneira de torcer, a internet, ela mudou essa coisa, porque isso sempre existiu. Discussões acaloradas, elas ficavam no ambiente dos bares, por exemplo, reuniões de família. Hoje a internet é uma grande reunião de família, é um grande boteco exposto, aberto, onde todos falam sua opinião e acham que... Agora, se você fala a sua opinião e também está propenso a ouvir a opinião do outro, ok, nós temos um diálogo. Agora, se a sua opinião é melhor que a do outro, se o outro é amendocrem, se o outro é amendoim, é passapano, é Nutella, se um merece o time de 2012, se o outro é corno conformado, se você usa esses termos, aí você parte para a ofensa. E, na verdade, o que essas pessoas querem é que a opinião dela prevaleça sobre a do outro. Quase como fosse algo muito egoísta, né?
eu vou me colocar à frente do outro porque a minha opinião é melhor, eu torço mais pro Palmeiras, eu sou jornalista, eu sou youtuber que tenho 300 mil inscritos, eu sou palmeirense desde a década de 60, e daí, meu? Isso não te faz mais palmeirense do que um palmeirense dos anos 2000? E você que é jovem, isso não te faz mais palmeirense que um antigo. Porque tem ideia atrasada. Não, essas coisas não. Enfim, nesse momento é preciso ter serenidade. O que a gente exige do Palmeiras, e aí seja amendoim, passapano, o que quer que seja, é que ele entre em campo e honre o que fala o seu hino. Foi perpetrado por tanta gente que jogou com essa camisa aqui, ó. Que honrou isso aqui, ó. Isso aqui é um manto, é uma das primeiras camisas do Palmeiras, né? Com tanta gente que passou. Honre o que está lá no hino. Ouça o hino, os jogadores do Palmeiras. Faça o que está no hino. Se vocês perderem em pé, serão aplaudidos por amendocrentes e passapanos. O que não se pode é ter falta de vontade. Falta alguma coisa para vocês? Não falta. O Palmeiras hoje tem a melhor estrutura dos times brasileiros. O Palmeiras paga em dia e não é de hoje. O Palmeiras é uma vitrine para você jogar no mundo todo. O que mais que falta? Beicinho, porque veio o jogador... Eu espero que isso seja só boato. Porque se isso for verdade, esses caras não têm... Quem pensa assim não tem a menor condição de estar dentro do Palmeiras. E tem mais, o Abel não está de saco cheio, o Abel passa por um momento ruim. Vamos lembrar que o Abel é jovem na carreira. O Palmeiras é o primeiro time que ele conquistou título. Em algum momento ele vai ter uma oscilação. Cabe a ele ver, refletir, olhar para dentro e falar, eu preciso mudar alguns conceitos. E mudar. E se a gente lutar e não conseguir ganhar, a gente tem que entender que a gente não vai ganhar todo ano. Mas tem que aprender com os erros e melhorar para o ano seguinte. Certo? Então não existe melhor torcedor e pior torcedor. Você tem a sua opinião, eu espero que tenha, e expresse educadamente. Eu aceito a sua opinião, mas esta é a minha opinião. Fui.